Sejam bem-vindos ao podcast número 77. Sim, o podcast Fala Comandante. Muito obrigado a você que está com o celular na mão, nos assistindo no nosso YouTube. Não deixa de se inscrever e acionar o sininho. É muito importante para você receber as devidas notificações. Obviamente, não deixa também de curtir e compartilhar para outras pessoas, para poder o podcast Fala Comandante chegar ao maior número de pessoas possíveis no Brasil e no mundo. E a todos vocês da TV Metrópole, nossa gratidão pela sua audiência. Vocês que estão aí nesse café da manhã, ainda no domingão, mas parece que vai mudar. Em outro momento nós vamos dizer qual será o dia que vai ficar o Fala Comandante na TV Metrópole. Parece que será sábado, mas ainda estamos no domingo. Então você que está aí no domingão conosco, muito obrigado. Eu sou o Edson Borges, mais conhecido como Sargento Borges. E eu sou... Ih, rapaz. Bora, agora não tem rocha não, a rocha. Bora. A outra quando é comigo é desse jeito. E eu sou Carlos Moreira. Meu amigo convidado de hoje é um cara que tem muita experiência, é um cara que eu tenho maior estima, maior consideração, maior respeito. É um cara que tem, assim, uma energia muito boa. Ele tá o tempo... Ele gosta de dançar, ele gosta de falar, gosta de contar causos. E é um cara que tem experiência, teve experiência na polícia também. Professor, né? Não deixa de ser professor, que sempre tá enfermeiro. O cara é completo, multifacetado, né? Coach também. É coach, viu aí? E coach. Tá no meio da política, tá é vice-presidente de uma associação. E é dançarina ainda. É vice-presidente do Instituto Político Brasil. Então, aí eu vou já lhe apresentar, pai. Sou eu agora, calma. Né? É um grande amigo, um irmão, uma pessoa que está sempre próximo de nós, que fazemos parte da Aspra. Ele compõe com outros intelectuais, lideranças, o Café Filosófico, que ele vai já falar a respeito. Estamos falando do nosso enigmático e querido Tupinambá. Meu amigo, gostaria que você se apresentasse como gostaria de ser apresentado e, posteriormente, a gente começa, de fato, o nosso bate-papo. Muito obrigado, né, iniciando esse podcast, ao Sargento Borges, presidente da Aspra-CE, essa figura, né, que só traz alegria para a Polícia Militar, porque ele tem feito um trabalho por excelência diante esta associação, uma das maiores associações do Nordeste do Brasil, que é a Aspra-CE, e ele deu uma conotação muito importante para que os policiais militares tenham uma qualidade de vida melhor, através né, do material físico, né, que a Aspra compõe, que são clubes, são a sede, outros, os hotéis e outros, né, equipamentos físicos, e da parte humana, né, que eu acho que a Aspra hoje, a Aspra-CE, para se tornar uma associação desse nível, desse porte, ela teve que passar por muitos, né, vamos dizer assim, passar por muitas mudanças, né? E realmente as mudanças têm sido feitas e têm sido positivas, né? E também é o caso essa pessoa, né, importante aqui também dentro da Aspra-CE, que ele comanda aqui, né, a comunicação, né, o marketing, que é muito importante também para que a Aspra se desenvolva e cresça, né? Eu me sinto muito em casa, me sinto muito feliz em casa, mas feliz mesmo, não é só da boca para fora. Eu me sinto feliz porque a Aspra nos acolheu, né? Eu sempre digo que muitos presidentes que passaram pela Aspra-CE tiveram a oportunidade de desenvolver bons trabalhos. E teve uns que desenvolveram bons trabalhos, mas não, assim, trabalho que deixasse, assim, vamos dizer assim, uma marca, um legado para as futuras gerações, veio acontecer depois do Elisiano. O Elisiano iniciou esse trabalho, né, uma figura muito importante dentro da Aspra-CE, né, o subtenente Elisiano, que foi presidente, atual vice-presidente, que ele fez um trabalho por excelência, né? E o Borges deu essa continuidade.
o BOD vem dando essa continuidade, porque o BOD, eu tenho notado, assim, eu tenho visto que ele tem assim, uma experiência muito grande em mídia, em política, né, em marketing também. Então, eu acho que ele está desenvolvendo um bom trabalho por essa experiência também, né? E eu acho que hoje, eu sinto no semblante dos policiais militares assim, assim uma felicidade muito grande, porque quando eles falam hoje na ASPRA, eles falam com os olhos brilham, né, pela felicidade. Né? Então, eu fico muito satisfeito com isso, porque eu faço parte desse movimento que vem acontecendo há um tempo, né, e que a ASPRA só cresce. Né, só cresce e é muito importante para o policial militar. Né? Eu vim do interior do estado, né, eu vim de Sobral, eu nasci em 1961, né, e Sobral, naquela época, era uma cidade ainda pequena, em desenvolvimento. Então, muitas pessoas, muitos adolescentes, eles tinham sonhos, como todo mundo tem. E eu não sou diferente deles, também tinha sonho. Então, eu queria crescer, queria desenvolver, queria ganhar um espaço melhor na sociedade, lógico, né? E vim aqui para a capital, em 1979, que eu servi o exército em 80. Quando eu servi exército, após servir exército, um ano de exército, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de lutar pela justiça, né? Justiça social, pela justiça propriamente dita. Né? E eu vi a Polícia Militar, ela traz isso para o ser humano. Né? A Polícia Militar ela tem uma academia muito boa, ela tem uma academia importante, né? ela tem bons ensinamentos, né? Para que a pessoa se torne um policial cidadão. Né? Agora, isso depende muito também, muitas pessoas elas têm a oportunidade de crescer e desenvolver dentro dela. Né? Porque a Polícia Militar não é só o policiamento. A Polícia Militar ela trabalha junto à comunidade, né? Ela tem um trabalho importante dentro da comunidade, né? E é um conjunto de valores que, né, o homem assemelha, traz para si, e a polícia, ela, juntamente com a sociedade, ela faz um trabalho por excelência também, em prol da sociedade. Né? A Polícia Militar é uma instituição centenária, né, que ela transforma o homem. Né? Ela transforma o homem em um cidadão, e até porque assim, tem que ser assim, porque quando você vai para as ruas fazer policiamento, defender o que o cidadão tem mais de importante, que é a vida e seus bens, então você tem que estar preparado para isso. Né? E ela te dá essa condição. Né? Tem uns que seguem, né? Dentro dela tem uns que não, por vários motivos. Porque tem, né, a Polícia Militar, um certo tempo, ela tinha a saúde, por exemplo, da Polícia Militar. Né? Tinha muitos policiais na época, que em 1981, por aí, que eles até porque a Polícia Militar, nessa época, em 80, o policial militar não casava. O policial militar, o soldado, ele não podia casar. Não podia casar? Não podia casar. Em qual época é essa aí? Em 80. Não podia casar? Não podia casar. Por que preconceito era esse? Porque, até assim, eu acho que é porque quando ele tinha família, e ele tinha um tempo integral, né? Para poder se dedicar. Como assim? Era integral o trabalho? Era integral o trabalho não tinha folga, não? E talvez a família, né, fosse um empecilho, quer dizer, isso em 80. É tanto que tinha muitos policiais que eram amaziados, né, se envolvia com muito alcoolismo, com droga e tudo. E um padre, em 1982, o capelão, não estou lembrado do nome dele, ele deu essa ideia, né, para que aquelas pessoas que quisessem casar, a polícia fizesse um casamento coletivo. E aconteceu no 5º Batalhão um casamento coletivo. Né? E muitos policiais se casaram. A polícia deu essa condição. E a partir daí eles tiveram, né, as suas famílias e tudo, e conseguiram, né, ter sua ascensão, né, tanto profissional como... Porque ficava melhor. O policial casado, com filho e tudo, eu acho que a responsabilidade aumentava. Né? Tanto como policial como cidadão.
como pai, né? Então, Você ingressou em qual ano na Corporação Polícia Militar? Eu entrei em 1980. Em 80. Em 81, serviço de exército em 80, em 20 de julho de 81 entrei na Polícia Militar. Nessa época, quem era do Exército só ia direto para a polícia ou tinha um concurso? Fazia um concurso, fazia uma prova e sendo aprovado, ele entraria na Polícia Militar. E também era interessante porque ele já vinha com toda a bagagem do militarismo, né? Ele já vinha com as ordens unidas, né? A disciplina. Quase preparado, né? Vinha mais preparado. Né? Então, ele fazia 6 meses de curso de formação. De curso de formação, ele estava totalmente preparado. Né? E naquela época o choque estava começando a ser o primeiro policiamento especializado naquela época, né? Depois foi surgir outro policiamento. E era um policiamento que dava muito ênfase, dando muito fruto, né, para que o cidadão tivesse uma segurança. Porque tinha o policiamento de viatura, policiamento de cabine, policiamento a pé, dentro das comunidades. Né? Então, o policial estava presente, né, nas comunidades. E eu costumo dizer o seguinte, que a Polícia Militar, ela tem que ganhar a confiança da sociedade para que ela possa prestar um serviço com mais eficácia. Né? Mais eficácia. Por quê? Porque a sociedade, ela sabe, né, nos bairros, ela sabe onde estão os problemas. Né? Onde estão os problemas da insegurança. Então, eu vejo como acho como um aliado muito importante. A polícia já faz esse trabalho, né? Mas eu acho que deveria fazer mais ainda, que era juntamente com as comunidades, né? Com os CCDS, que são os Conselhos Comunitários de Defesa Sociais, né? Para que tivesse uma... Já teve isso, já aconteceu, e deu muito fruto. Eu não sei por que acabou, né? E agora também o policiamento comunitário, eu acho que deveria colocar policiais que tivesse sensibilidade, mais sensibilidade humana, para que ele tratasse com essa questão. Porque o policiamento comunitário, ele vai trabalhar não somente com a segurança, ele vai trabalhar com a política, né? Ele vai trabalhar como as questões sociais. Como as questões sociais, ele vai trabalhar com várias áreas. Né? Então, ele tem que ser muito preparado para poder lidar com certas situações, né? Conflitos, né? Tupi, mas você ingressou na Polícia Militar em 81, nasceu em 61, você entrou com 20 anos. Mas antes de ser policial militar, você fazia o quê? Eu apenas estudava. Aqui em Fortaleza ou em Não, Sobral? No interior. Na cidade ou no distrito de Sobral? Na cidade mesmo, na cidade. Aí Sobral, né? Porque aí assim, eu tive uma infância muito boa, eu tive uma família muito acolhedora, uma família, né, religiosa e uma base muito forte para que eu tivesse a minha personalidade que eu tenho hoje, meu caráter, né, que eu tenho hoje, né, e essa questão da solidariedade. Eu me preocupo muito com o outro, não só comigo, porque eu acho que o grande lance da vida é você se preocupar com o seu semelhante, entendeu? E ajudá-lo, não só se preocupar, ajudá-lo. Né? Eu acho que você se torna muito mais produtivo quando você faz isso. Lógico que o dinheiro é bom, você trabalha, o dinheiro é essencial, mas nós devemos colocar o dinheiro não na frente de certas coisas. Nós temos que colocar o dinheiro como uma necessidade, não como uma prioridade. Entendeu? Então eu vejo por isso. Eu tenho feito isso a minha vida toda, né? Então minha infância foi muito boa, foi uma criança que brincava e tudo, e vim para a adolescência, eu jogava bola também, né? Cheguei a jogar umas partidas de futebol pelo Guarani de Sobral amistosamente, né? Depois que eu vim para a polícia, que entrei aqui em 80, que teve uma educação física no Presidente Vargas, o diretor do Tiradentes me chamou e me apresentou no Tiradentes para que eu fosse, né, jogar no Tiradentes. Eu tive uma temporada por lá, mas depois de Jogou no Tiradentes? Joguei Tiradentes. Eu treinei Tiradentes, né? Tava em qual divisão na época? Tava na primeira divisão. Soube que o Tiradentes caiu para a terceira divisão? Ele estava na primeira divisão na época. Mas atualmente caiu para a terceira. Então você jogou no Tiradentes
do auge. No auge mesmo. Acho que o Tiradentes era um time respeitado, né? Assim, tem uma história muito grande o Tiradentes, né? Então, assim, Então, de casa foi direto para as Forças Armadas, serviu o Exército. Exatamente. Foi tiro de guerra, foi batalhão? Foi batalhão, 23 BC de caçadores, né? Aqui, no 3 de maio, 23 Então BC. saiu de Sobral diretamente para o 23 BC. Para 23 BC. Depois do Exército Brasileiro, passou um ano. Passei um ano. No Exército eu fui campeão de futebol de campo e atletismo. Como era atleta. Eu fui campeão de futebol de campo pelo Exército Brasileiro. Eu fui campeão 4x400 revezamento, fui campeão, né? Então, assim, eu tive uma boa formação dentro do Exército. Foi muito boa a minha formação. Passei um ano lá dentro, né? 28 dias, e entrei na Polícia Militar, né? Aí começa a nova fase da minha vida, né? Que foi onde aprendi assim, tive muita vivência da Polícia Militar. Aprendi muito com os policiais antigos, né? Porque era uma coisa nova, né? E eu ia para a rua, uma coisa muito assim, perigosa, né? E eu aprendi muito com os policiais antigos, né? E trabalhei em policiamento de viatura, policiamento a pé, policiamento de cabina, policiamento no choque também, na especializada. Trabalhei, né, nos destacamentos do interior, cheguei a trabalhar, né, em Catunda, né? Que fica... Qual era a escala naquela época, Tupini? A escala era muito arrochada. A escala, ela era... A turma dizia que era 24 por 25, né? Porque... Trabalhava 20... Rapaz, é o seguinte, eu tinha um policial lá que dizia: rapaz, acho que eu não vou mais em casa não, é que eu estou alfabeto todinho. Estou de A, de B, de C, o alfabeto todinho. Quer dizer, que a escala tinha turno A, turno B, turno C, turno D, né? Na época, salvo engano, comenta-se que o destacamento você trabalhava 15 dias para folgar 2. É cruel. A escala ela era muito cruel, né? A escala, e a gente lutava muito para que mudasse isso, né? A gente queria que a Polícia Militar mudasse para melhor, porque seria bom para a tropa e seria bom para a sociedade. Porque o policial, ele adquirindo seus direitos, né? É lógico que ele, tendo seus direitos, né, presente na sua vida, ele presta um serviço melhor à sociedade, né? Quando uma escala dessa arrochada, além do trabalho da polícia, ele é muito estressante. É um trabalho que você tem que pensar muito rápido, tem momentos que você tem que ser muito ágil, muito rápido com a mente, porque você pode pagar com a própria vida. Né? Tupi, essa profissão que você escolheu, você em momento algum parou para pensar assim, não, aqui não dá para mim, eu vou, por conta da escala, por conta de uma série de dificuldades, ou não, isso aqui é minha vida, eu vou me doar para fazer um bom trabalho e ter o melhor resultado. A Polícia Militar, ela é a vida da gente, ela é a minha vida, porque ali tudo que eu tiro através dela, né? E tinha esses problemas, como tem até hoje, são muitos problemas que tem até hoje, que eu acho que querer mudar para melhor, eu acho que isso não faz mal, né? Eu acho que isso é uma consequência do trabalho, né, que a pessoa presta e quer uma condição melhor de vida. Eu acho que, apesar de ter essa escala muito arrochada, ter outros problemas, entendeu, dentro da corporação, mas você queria, né, ficar dela, né, para você cumprir sua missão, né, de defender a vida e os bens do cidadão, né? E é muito gratificante. Teve muitas passagens. Teve uma passagem que eu me lembro bem que isso lá no Canidezinho. Isso era um dia de domingo de manhã. Canidezinho fica onde? Fica ali para o lado ali do Siqueira, para aquele lado. Do Siqueira, ali, quer ver para o Maranguape ali, sabe? Tá. Qual era a viatura na época? Rapaz, a viatura, eu não estou lembrado do nome, mas era tipo Camburão. Tipo Camburão. Tinha o Veraneio, né? Tinha o Veraneio, trabalhei em Veraneio, trabalhei em Kombi, trabalhei em Chevette, trabalhei em... rapaz, foi tantos carros que eu trabalhei. 38 na cintura. 38, só 6 munições, né?
Não tinha mais, porque não tinha naquela época. Colete? Tinha. Não tinha colete. Não tinha colete. Mas tinha um rádio de comunicação. Tinha um rádio de comunicação. Tinha? Tinha, Eu chutei aqui, mas tinha. tinha um rádio de comunicação. Na viatura, mas não tinha um HTzinho aqui. Não, tinha não, ainda não. Era muito precária, né? Os equipamentos e os equipamentos e os armamentos. Os armamentos eram muito precários na época. Mas também a violência era precária, né? Era violência. A bandidagem também era precária. Então estava compatível. Mas eu acho assim, que como os pais têm que cuidar dos filhos, aí muita gente diz, não, mas aquele tempo era outro. Eu falo a mesma coisa. Os tempos eram a mesma coisa. Tanto lá como hoje, tinha muitos problemas, né? O que acontece é que a gente dava uma resposta, né, com menos condições, e a gente dava uma resposta porque a gente era irmão, a gente tratava o policial como irmão. Né? Você não vê, nos dias atuais, o mesmo sentimento? Não vejo. Não vejo. Por que você tira essa conclusão? Você conversa com o pessoal? Eu tenho conclusão porque eu sinto isso, né? Hoje um policial, se ele fosse abordado, paisano, ele foi abordado por uma viatura, ele não tem um tratamento que é para ter o policial, porque ele é um policial, ele não está trabalhando, mas ele não é tratado como era antigamente. Antigamente, um policial tivesse um filho andando na rua, à tarde da noite, a viatura passava e ele dizia, olha, meu pai é policial. Então, ele, às vezes, ia deixar em casa. Por quê? Não porque ele era o filho policial e tinha aquele direito, não. É porque ele tinha um respeito pelo policial. Entendeu? E a gente ia muito para a casa dos companheiros, dos amigos, dos irmãos. A gente fazia, né, aquelas visitas, né? E a sociedade? Como é que enxergava a Polícia Militar nessa época? A sociedade enxergava a Polícia Militar como de terceira categoria. A Polícia Militar no mal necessário. Né? Então a sociedade não tinha também esse respeito pelo policial militar? A sociedade não tinha. O senhor acha que não tinha por quê? Essa visão da sociedade? Eu acho que é porque o policial militar, ele tinha que ter uma formação melhor. Ele tinha que ter uma formação melhor. Ele tinha que ter, né, uma condição de vida melhor. Entendeu? Infelizmente não era para ser assim, mas a sociedade só enxerga dessa forma. Né? Mas o policial, ele sempre, como eu já falei, com menos condições que ele tinha, ele dava a resposta. Mas a sociedade, eu não sei porquê, ela não valorizava isso. Eu sinto isso, né? Sempre senti isso. Mas por isso, nós não ficávamos cabisbaixo, ficávamos, vamos dizer assim, preocupados com aquela situação. Não, porque a nossa missão era prestar um serviço policial nessa sociedade, né? Então, a gente tinha que se qualificar. Se você quiser ser um bom policial, você tinha que se qualificar, né? Você tinha que ir atrás de treinar, fazer exercício físico, você tinha atrás de treinar com armamento, você tinha condição. A polícia não dava essa condição a você. Tem que ser por conta própria. Por conta própria, entendeu? Então, muitos policiais... Eu conheci um policial que hoje ele é major. Mas ele, como soldado, ele foi pedir um oficial, um tenente, né, da companhia, para poder melhorar a escala dele. Melhorar como? Botar num turno que ele pudesse estudar. Aí o oficial foi, eu digo isso que eu vi. O oficial pegou uma vassoura e deu na mão dele. O oficial disse, a polícia precisa de policial, não de médico, advogado ou doutor. Ignorância, né? Ignorância pura, quer dizer. E ele hoje é major. Ele ralou muito, conheço ele. Ele ralou muito, e é uma felicidade muito grande quando eu vejo tudo pela luta que ele teve, pelo trabalho que ele teve, né, de se esforçar trabalhando na Polícia Militar e, por outro lado, também se esforçar para, né, conseguir um status melhor. E teve muitas passagens. Eu tive agora em Santa Quitéria em 2018, e eu me preocupava muito com o policial, porque eu cheguei a ser cabo, né, e eu fiz o curso de sargento, mas não me promoveram. Eu tenho um curso de sargento.
E esse soldado, ele, quando eu estava de plantão, quando nós estávamos de plantão, eu vi o esforço dele, e eu ficava imaginando como é que podia ser aquilo. Ele queria entrar numa especializada. Ora, se o policial queria entrar numa especializada, o Estado era para promover isso. O Estado é para promover isso. Você sabe o que acontece? O policial para entrar numa especializada, ele tinha que gastar R$ 5.000 do bolso dele. Sabe? Tinha que treinar, tinha que ralar, e ele fez isso. Ele treinava e ralava. Quando tinha uma folguinha e tal, que ele queria treinar, eu disse, pode treinar. Né? A gente tinha um momento de folga. E nessa época tinha 40 vagas para uma companhia especializada. Tinha 40 vagas. Eram 40 vagas. Ele foi o quarto colocado no geral. Mas ele não foi chamado. Aí eu fiquei louco. Eu digo, meu irmão, nós vamos à controladoria. Saber por que você não foi chamado. Esse policial adoeceu. Não, que eu vou ser perseguido. Agora, em 2018. Explica aí, Tupi, porque você entrou na corporação em 81, não falou ainda, daqui a pouco você vai falar, você saiu em 97, 98. Foi, exatamente. E aí depois regressou à corporação em 2017, 18. Eu regressei em 2011, né? Ganhei na primeira instância. E em 2014, a segunda instância derrubou, eu estava através de liminar. Em 2016, retornei novamente, pela segunda vez, via justiça. E a segunda instância derrubou novamente. Qual ano? Incrível isso. É incrível isso, sabe? Mas a gente coloca tudo isso na mão de Deus, porque por mais que queiram fazer qualquer coisa contra você ou qualquer outra pessoa, você tem que entregar na mão de Deus. Você não tem que ter raiva, você não tem que ter mágoa. Eu não tenho. Eu não tenho porque eu tenho consciência. E para você ter uma ideia, de 97 para cá já faz 26, 27 anos, né? E o que eu tenho mais assim, orgulho, não... Vai fazer 28 anos. 28 anos. E o que eu me sinto... Não, assim, não é que eu tenho um orgulho, é que eu tenho, assim, sabe, muito prazer de falar disso, é que eu nunca desvirtuei meu caráter, sabe? E nunca fiz nada que desabonasse meu caráter e minha ética, né? Pelo contrário, fui estudar, muitos companheiros da polícia eu ajudei e ajudo de várias formas, né? Tem histórias interessantes, histórias, né, exitosas que de eu compartilhar isso com meus companheiros. Eles sabem do que eu estou falando. Quem já esteve comigo e eu tive a oportunidade de ajudar de alguma forma, eles sabem do que eu estou falando, né? Que eu me sinto bem em fazer isso, a minha vida é fazer isso. Então, assim, eu estava em 2018, eu estava trabalhando em Catunda, lá no destacamento de Catunda. E aí a gente fazia um trabalho por excelência, as pessoas todas gostavam da gente, do nosso policiamento lá, um policiamento, sabe, mutativo, muito, né, muito, assim... Policiamento de uma viatura só, com 2 homens. De uma viatura só com 2 homens, mas dava resposta. Porque Catunda é uma cidade dava que resposta. nós gostamos muito. Dava Infelizmente, resposta. a gente passa muito pouco Dava resposta. tempo nela quando a gente vai para Santa Quitéria. Eu me lembro bem que era um dia de domingo, 2 horas da tarde. Eu ia saindo do destacamento. Quando nós vamos passando em frente a uma sorveteria, estava havendo um assalto, né? O bandido lá com o revólver na mão, apontando para a atendente lá. Nós nos contamos 2 vezes. Paramos uma viatura e já escalamos e fomos, sabe? A gente se abrigou, lógico, né? E não houve tiro, né? O andamento, né, ele jogou a arma no chão. Se entregou. E o que a gente esperava era isso mesmo. Para uma ação policial ser bem sucedida, fique claro que não há tiro. Você consegue, pela sua técnica, pela sua capacidade de abordagem, né?
Então, nós fizemos isso, uns policiais muito bons, muito bem treinados, e a gente, né, conseguiu, né, prender o elemento com êxito. É muito interessante. Então, quando eu passei lá em 2018, foi quando publicou a minha reserva. Reserva para, né, o Estado publicou a minha reserva como com ex officio. Eu não pedi. O Estado foi que publicou a minha reserva ex officio por ter atingido 35 anos de contribuição. Né? Eu fui para casa, passei um ano recebendo, mas com um ano ainda estava em fase de processo, né? Aí cortaram tudo. 2019. Cortaram tudo. Não recebo nada. Mas isso não foi motivo para me ficar cabisbaixo, não. Eu fui estudar, né? Hoje eu sou pós-graduando em políticas públicas pela Unicamp, né? Sou formado em processos gerenciais pela Universidade Paulista. Tenho curso de formação política pela Universidade Federal do Ceará. Eu tenho curso de Direitos Humanos pela Universidade do Nordeste. Eu fiz coach com o Paulo Vieira, né? Método CIS, né? E estava escrevendo um livro também sobre esse movimento de 97. E sobre esse movimento de 1997, a Juniele Rabelo, pós-doutorado da USP São Paulo, ela escreveu um livro sobre esse movimento. E eu estou nesse livro como fonte de pesquisa, né? Tropa em Protesto, né? Juniele Rabelo. Então, assim, voltando, isso aí já mais, né? Voltando mais para a minha trajetória, então a gente fez um bom trabalho, né? Missão cumprida, mesmo que tenha sido interrompida por uma causa nobre, né? Que eu acho que é uma causa de justiça, né? Você se preocupar não com você, mas com o outro, então não foi diferente. Então, me preocupar também com a tropa, como me preocupa até hoje, né? Então, naquele tempo, em 1997, a Polícia Militar passava por vários problemas, né? Problema financeiro, problema de trabalho mesmo, as escalas muito arrochadas, né? Passava por problema social, problema cultural, vários problemas, a Polícia Militar tem tudo isso, né? Então, a gente teve, naquela época, o Cabo Selmo, presidente da Associação dos Policiais Militares, ele ia apresentar para o governo, né, ele tinha uma pauta recebida do governo para apresentar para a tropa. O que é que ele tinha conseguido para a tropa? Né? Selmo era presidente do Centro Social de Cabo Saudades. Exatamente. Que né? É hoje a ASPA. Hoje a ASPA-CE. Então, ele ia falar para a tropa como se fosse hoje, à noite. Ele vinculou em todas as emissoras de rádio, TV, que amanhã teria uma reunião, né, com os policiais militares do interior, da capital. Isso o governador? Isso o Cabo Selmo. Ah, o Cabo Selmo. Que ele tinha recebido uma proposta do governo que... O governador era o Taça. Quanto ele tinha, quanto o governo ia dar para os policiais. Então, ele vinculou como se fosse hoje à noite, né, para o pessoal do interior, capital e tal, que amanhã teria uma reunião na associação, no Centro Social de Cabo Saudade, que fica também lá na Avenida do Imperador. E só que ele não tinha noção da quantidade de gente que ia participar. Perdeu totalmente a noção, né? Ele perdeu a noção. Então, foram chegando gente, e gente, ficou pequena. O espaço ficou pequeno. O espaço tanto até após a pista da Imperador ficou pequeno. Então, eles ficaram aperreados. Né? Tinha o coronel Leandro, na época, da Casa Militar, que ele mandou várias mensagens para ele abortar, isso antes, né? Para ele abortar aquela reunião, né? Isso no dia anterior. Mas aí não podia mais, porque já estava... Quando ele quis fazer isso, né? À noite, do dia que ele vinculou, nas emissoras de rádio, TV e tudo, e quando foi no outro dia que começou a chegar gente, uma multidão se formou. Aí foi decidido que não ia haver mais reunião ali. Que
que todos iam para o 5º Batalhão, em passeata, ordeiramente, para que fosse feita essa reunião no 5º Batalhão. Muitos policiais ficaram aquartelados, né? E muitos policiais, era a faixa dos 5 mil policiais militares. Isso tudo? Uns 5 mil policiais. Apaisando de folga. Apaisando de folga, e tinha mais um detalhe. A Polícia Civil se engajou, porque ela estava passando também por esse tipo de problema, então pegou o bonde, carona no bonde, né? Polícia Civil, através do Cabo Elias, que era o presidente da época do Simpósio, né? E era um cabo? Ele chamava de Cabo Elias, mas ele era policial civil. Ele chamava, né? Mas cabo tinha muito poder. O cabo sempre Podia teve. ser presidente de São Paulo. Sempre teve, ontem e hoje, né? E assim, então também não houve esse entendimento que o batalhão, e a tropa entendeu que teria que sair em passeata para o Fortal. Mas por que o Fortal? Porque o Fortal é um evento de grande desenvoltura, um evento muito grande. Repercussão, né? Então ia chamar a atenção, né? Porque, na verdade, aquele movimento era um pedido de socorro. Não foi nada para denegrir a imagem do governo, não foi nada para denegrir a imagem de ninguém. Né? Não foi um movimento, apesar de ser um movimento político, era um movimento classista. Né? É um movimento melhorias, né? Melhorias, né? Então, então a tropa que se dizia fiel ao governo, que foi o choque, ele interceptou. E o senhor estava participando desse movimento? Eu estava participando. Porque não teria lógica. Contra 5 mil pessoas, né? 5 mil pessoas. Agora não teria lógica, né? Eu ser uma pessoa que sempre. Eu estava em casa de folga. Né? Quando eu ouvi falar pela televisão, né? Que estava em casa de folga. Então, eu fui para lá. Por livre e espontânea vontade. Livre e espontânea vontade. Então, a minha consciência que aqui dizia: se eu sou uma pessoa justa, se eu sou uma pessoa que luta por justiça, então eu vou ficar em casa, não vou. Eu vou ficar junto dos meus companheiros. E não medir, assim, o tamanho, né, assim, da passeata. Né, da passeata que ia ter, né, como se iria desenvolver, como iria se desenvolver. Até então ia ser só uma reunião lá na sede, né? Exatamente. E o presidente da associação então, fez a condução da caminhada ou recuou? Então teve conflito, né, assim, por parte da tropa fiel ao governo, teve uns pequenos desentendimentos e tudo, que chegou a vez de fato na beira-mar, porque a gente ia para o Fortal, mas aí... O Fortal naquela época era na beira-mar. Exatamente. Aí foi interceptado e houve um grande tiroteio lá, né? Porque a tropa foi interceptada. Não deixaram passar. Então, houve esse problema, né? Que chamou a atenção do Brasil todo, do Ceará todo e tudo. Mas esse movimento era para melhorar as condições dos policiais, as condições de vida dos policiais. Não é justo o policial militar ter uma função tão nobre, uma função tão perigosa, nobre e perigosa, né? E ele se doar em prol, né, da sociedade, de defender com a própria vida, a vida da sociedade e seus bens com a própria vida, e não tem direito, né, de colocar um filho para estudar, dar uma educação melhor, não dar uma saúde melhor ao seu filho. Isso não é justo. Tupi, quem na época apoiou esse movimento? Todos os sindicatos, menos os oficiais. A categoria de praça de peso. E sindicatos? Cite aí alguns nomes, personalidades. Sindicato dos bancários, esteve presente, fortemente presente. Sindicato dos policiais civis do Estado do Ceará, muito presente. Sindicato dos sapateiros estiveram presentes. A FETRAES, a CUT, né, o movimento... A CUT, que é ligada hoje ao deputado, por exemplo, de Assis Diniz. Exatamente. E o de Assis Diniz estava lá também. Ele estava lá? O de Assis Diniz estava lá. O de Assis Diniz estava lá. Ah, é porque ele era da CUT. Ele era sindicalista. Ele era sindicalista. Era só sindicalista. Ele era do sindicato dos metalúrgicos do Estado do Ceará. Sim. Ele ainda não tinha ocupado um cargo na Assembleia. Não tinha. Ele era sindicalista. Né? Tinha alguma outra personalidade? Tinha alguma outra personalidade política?
apoiando? Tinha outros políticos, tinha o Sérgio Novaes. Inclusive, o Sérgio Novaes me escondeu numa casa meia-noite em Bom Jardim, porque eu sabia que eu ia ser preso. Né? Ele me escondeu. O Feitosa foi preso em Itapipoca e Comunicário. O Josué foi preso também. O Marcão foi preso também. E o Barbosa também foi preso. Todos nós fomos presos. Eu fui preso na praça da Polícia Civil pelo Coronel Justino. Né? E ele disse, não, nós não vamos botar você no xadrez, vamos só colocar você preso no quartel. Mas aí, quando chegou no quartel, ele queria montar o xadrez. Eu disse, Coronel, o senhor deu a sua palavra. Tá, então tudo bem. E ali a gente respondeu um processo, né? Nesse processo a gente foi muito hostilizado, né? A gente sofreu tortura psicológica, né? A gente teve todo o direito tolhido. Só nos fizeram cortar foi o nosso pescoço. Isso é verdade, né? Mas nem por isso nós desvirtuamos a nossa conduta, o nosso caráter, a nossa personalidade. Pelo contrário, como eu já falei, né? A gente foi estudar, a gente foi criar meios de sobrevivência. E, graças a Deus, eu fiz curso na área de enfermagem, né? Hoje você trabalha em que, Tupi? Eu trabalho, né, no Hospital do Coração como técnico de enfermagem. Eu fiz curso de técnico de enfermagem e também trabalho, né, no serviço de ambulância em Caucaia, pela Prefeitura de Caucaia. Lá a gente presta serviço às pessoas que estão necessitando de fazer tratamento oncológico, né, de fisioterapia, né, pessoas que fazem tratamento de hemodiálise. É um trabalho brilhante, um trabalho, sabe, muito importante, que a gente se sente muito feliz de fazer. E é uma profissão também que a gente nota que você se encontrou, né? Além da polícia, essa área da saúde. Exatamente, porque a polícia militar, ela pode ser usada tanto para policiamento como para fazer ajudar as pessoas. A polícia militar atua em vários fatores, vários setores. Então você pode ajudar. A Aspra é uma entidade, né, que eu devia que o Estado deveria dar mais atenção, porque ela faz um trabalho por excelência, tanto na parte física, como lazer, como outros atendimentos da parte física, como o hotel, né, o policial ele viaja, o policial que está no capital, ele viaja para o interior, então ele tem onde se hospedar. Isso é um trabalho áspero, é um trabalho brilhante, então tem que ver isso. As pessoas têm que valorizar isso. Eu falo isso para os meus companheiros. Né? E na parte humana, eu nunca vi uma entidade com trabalho. Um trabalho, assim, uma organização, assim, vamos dizer assim, uma organização tanto institucional como um clima organizacional. Porque hoje qualquer empresa, ela pode ser pública ou privada, que se preze, ela tem que ter duas coisas importantes dentro da empresa, como política de crescimento e desenvolvimento. Ela tem que ter um desenvolvimento na parte de mídia, comunicação, né? Ela tem que ter isso aí. E tem que ter um clima organizacional. E a Aspra tem isso. E a gente queria que a Polícia Militar fosse assim. Nós lutávamos para isso, para ter um clima organizacional positivo, né? E também uma comunicação, né? Que o policial não pode. Qual era a pauta épica? Também, né? Qual era a pauta épica, Tupi? A pauta 97. Era melhores condições de trabalho, era uma escala mais acessível. Como é que era a escala em 97? Rapaz, a escala você tirava um plantão, 24 horas. 24 horas, folgava um dia, estava de novo. Então era 24 por 24. Pronto, 24 por 24. É cruel, é matando, sabe? Isso no Ceará todo. Ceará todo. Tinha um policiamento como destacamento, você tirava 15 dias, folgava 2 dias. Isso é desumano. Então, além da escala, o que mais? Além da escala tinha o salário, né? O salário era muito baixo. O salário era muito baixo. O salário era muito histórias que os policiais, muitas vezes, na folga, tinham que
fazer bico de motorista, de tudo enquanto, para poder complementar a renda em casa. É verdade, é verdade. A polícia, ela queria que o policial fosse exclusivo, né? Tanto que ele não podia ter outro teto. Ele não podia ter outro teto. E o policial se submetia, né, a esses trabalhos, né, que na maioria é perigosos também, fora do... Né, tanto é perigoso dentro da polícia, como trabalhar fora também, queria trabalhar com segurança, muitas vezes. Segurança e outras coisas que... Né, ou você trabalha com motorista, aquele que tinha mais habilidade para... Né, cada um tinha uma habilidade para alguma coisa, né? E tinha aqueles que não tinham habilidade. Tinha aqueles que tinham, né, entrado da polícia e ali era a vida dele. Não tinha feito curso nem nada. Ele não viu o dia de amanhã, né? O que poderia acontecer. Então, realmente existia isso. Existia, né, ele ia fazer bico e tudo e tinha muitos problemas, né? E, às vezes se envolvia com, né, em tiroteio, fora do trabalho, e mais problema ainda, né? Tupi, na tua passagem pela polícia nativa, teve algum momento assim, algum fato que marcou a tua vida? Teve vários Conta pra fatos. gente aí, um que chamou realmente a atenção e você... Rapaz, foi que eu estava de serviço, era o dia de domingo, lá no Candidazinho, né? Um dos fatos que chamou a atenção. Então, aí a gente, era mais ou menos 10 horas da manhã, e aí a gente foi chamado, acionado para essa ocorrência na casa do cidadão. Quando chegamos lá, Qual era a ocorrência? Chamada? era espancamento a esposa, né? Espancamento à esposa dele. O cara tava agredindo a esposa. Agredindo, né? E nós fomos lá. Quando nós chegamos lá, a geladeira estava no chão, caída, televisão quebrada, e a senhora com o olho e o rosto todo, né, sequelado, né? Sequelado de pancadas, né? E nós chegamos assim, ele estava assim, né, no sofá, ela no outro, assim, nós chegamos, e a gente disse, cidadão, a situação aqui é o seguinte, nós vamos conduzi-lo à delegacia, né, para que o delegado possa fazer o procedimento. Vamos dizer para o delegado, que o senhor não se revoltou, que o senhor não, né, se comportou na ocorrência, e lá ele vai dizer os procedimentos que vai fazer, né. Isso foi feito. Nós colocamos o cidadão na viatura, a esposa e testemunho. Ele reagiu? Não reagiu, e testemunho. Quando nós chegamos lá, o delegado fez o procedimento e tal, né, como tinha que ser feito. Aí quando foi no outro plantão, que nós passamos lá, aí só foi uma pessoa correndo atrás da viatura. A gente andando devagar, a pessoa correndo atrás da viatura. Aí nós paramos. Aí, diga, cidadão, rapaz, eu nunca... Aí era o pai da senhora. Era o pai da senhora. Que a gente estava sendo espancado. Que tinha sido espancado. E, rapaz, é o seguinte, eu queria parabenizar o serviço de vocês e dizer que eu nunca tinha visto os policiais trabalhar daquela forma. É por isso que eu vim falar com vocês. Eu sou o presidente da associação de bairro daqui. E eu queria que você fosse meu tesoureiro da associação. Aí eu fiquei assim, rapaz. Eu agradeci, né, pelo convite, né? Agradeci pelo convite, mas não aceitei. No outro plantão, a gente circulava a área, né? Fazendo visitar as pessoas, a gente conversava e tudo. E tinha uma senhora bem pobrezinha, que ela tinha um comérciozinho bem pequenininho. E a gente conversava com essas pessoas, cidadão, gente boa, simples, humilde. E um dia, eu passei por lá, aí a criança estava com 2 pernas quebradas. Uma criança lá, com as 2 pernas quebradas, um cachorro tinha, né? Eu disse, senhora, como é que está a situação aí? Ela disse, rapaz, a situação assim, não está muito boa e tudo. Eu vi que ela estava precisando de ajuda. Aí, eu disse, tá, tudo bem. Aí fui lá no cidadão, lá do comunitário, que ajuda as pessoas, né? Comunidade, né? Ajudar as pessoas. Aí disse, você queria ajudar? Tem uma pessoa que está precisando da ajuda. Aí ele olhou assim para mim, aí achou que eu não estava falando, né? Não sei o que ele entendeu. Eu disse, não, entra aqui
uma viatura, por favor. Pensou que era cruzeiro. Pensou que era cruzeiro. Eu digo, entra aqui na viatura. Aí ele foi na viatura, que a polícia, entendeu? Um trabalho social. Aí ele foi lá e viu a situação. Rapaz, você não imagina o que esse homem levou para essa pessoa. Aqui no coração da gente transborda de felicidade. É como eu disse, a polícia ela faz um trabalho, policiamento, um policiamento arrojado. Quando é preciso usar força física, usa força física. Quando é preciso usar arma, usa arma. Mas também a polícia militar tem muitos homens que têm sensibilidade humana. E eu queria dizer exatamente isso, que no policiamento comunitário não deu certo por causa disso. Por causa de quê? Por causa que teria que ter policiais com sensibilidade humana para tratar das comunidades. Porque você, para tratar uma comunidade, trabalhar dentro da comunidade, você tem que fazer um papel não só de policial, mas de político, de delegado, de padre, de psicólogo, de tudo. Porque você vai enfrentar conflitos de várias formas. Então você tem que, sabe... Interessante também que nesse movimento eu não conheci o Sargento Josué. O Sargento Josué é um grande irmão, hoje ele é um irmão. Eu não conhecia, como não conhecia os outros, muitas pessoas que estavam lá, não conhecia muita gente. E o Josué hoje eu falo com muita firmeza, um coração muito feliz, que é o irmão que eu tenho, é uma pessoa do caráter inabalável, um intelectual. É um intelectual, Josué, é filósofo, faz direito. E assim, ele foi escolhido junto comigo da Polícia Militar. Só vocês dois que não retornaram para a corporação. Exatamente. Tinha mais ou menos 5 mil policiais no movimento, né? Tinha mais ou menos 543 foram reconhecidos através de foto, vídeo dos comandantes de companhia. 543 foram reconhecidos. Apenas 2 estão fora, que sou eu e o Josué. Mas como é que eu falo no Josué? Porque quando eu falo que a gente se tornou irmão, porque a gente se tornou irmão. Ele também... Eu acho que a gente tem algo em comum, muita coisa em comum, né? E também a gente tem essa coisa de ajudar as pessoas. Ele é um líder comunitário também, é uma pessoa que ajuda muito a sua comunidade. Ele praticamente fundou o Guajiru, né? Tinha o padre Zé Maria Cavalcante, que ajudava muita gente. Esse padre ele era muito envolvido com as comunidades, um grande homem, um grande religioso. Já faleceu? Faleceu, o padre Zé Maria Cavalcante, e dava muito apoio a gente, até que quando ele rezava a missa na comunidade, ele chamava a gente para fazer parte do altar, e falava da nossa, né, o padre Zé Maria falava, colocava a gente no altar, e falava da gente, da nossa luta, né? E assim, então hoje, o Josué, nós fundamos, com outros companheiros, nós fundamos um café filosófico. Desculpa. O Café Filosófico ele foi criado justamente para dar voz ao policial. Porque o policial, até por isso tem muitos problemas. Então, ele não pode reclamar, ele não pode falar, porque o regulamento não permite, e nós criamos essa voz, né? Nós criamos essa voz para que a gente continuasse a nossa luta. Porque quem é líder, né, ele não se intimida com certas coisas. Ele não se deixa abater por certas coisas. Porque ele tem uma missão. E a missão não é dele. Sabe por que a missão não é minha? Porque desse movimento muita gente se beneficiou. Nós não beneficiamos. Um partido político me chamou e me disse: Pinambá, tu quer ser candidato até a presidência estadual? O partido te dá tudo, tu não vai gastar R$1. Eu digo, não, obrigado, eu não quero. Sabe? E muita gente se beneficiou. Então, o que é que eu tiro com isso? Que hoje nós precisamos de uma representação de classe. Os policiais têm que atentar para isso. Os policiais militares têm que atentar para isso. Nós precisamos de uma representação política de classe, classista, sabe? Que ele tenha, que tem muitos policiais que participaram de outros movimentos do Brasil que até hoje foram ser políticos, mas não deixaram a corporação de lado, né? O Capitão Augusto é um. Subtenente Gonzaga. Subtenente Gonzaga. Muitos, se eu for falar aqui, são muitas personalidades, policial militar, que estão aí, mas eles lutam pela corporação.
né? E olha que tiveram pessoas que ganharam capital político dentro da Polícia Militar que eu nunca vi na minha vida, né? E não souberam respeitar esse capital político que ganharam, né? Então, assim, eu sempre falo o seguinte, que a Polícia Militar tem que ter uma representação classista e que dialogue com o governo. Porque, mesmo que você seja oposição, mas você dialoga com o governo. O Tony Brito, ele conseguiu uma coisa aí fantástica para a Polícia Civil, né? Ele é uma oposição. O Renato Roseno conseguiu, né, o legislação de moral, ele é da oposição do PSOL, mas conseguiu com o governo, porque ele é uma oposição, mas é uma oposição que dialoga. Não é uma oposição por oposição, ou por oportunismo. Não. Entendeu? Então a polícia precisa disso. Eu sei que hoje a ASPA ela faz um trabalho já de representação muito forte com os policiais militares. E bombeiros militares. E bombeiros militares. E bombeiros militares. Né? Então ela faz um trabalho muito forte, um trabalho por excelência, eu vejo isso, eu sinto isso. Eu me sinto muito acolhido, né? Tanto na gestão do Alisiano como na gestão do Borges. A gente é muito gratificado, a gente se sente gratificado por isso. E a gente tem que ficar gratificado também por ver essa evolução, sabe? O policial um dia desse chorou, o policial que eu não via há 20 anos. Eu estava lá na ASPA, lá do clube, né? Passando por um problema de alcoolismo, um problema muito sério na vida dele. Né? Então ele conversou comigo bastante. Hoje esse policial ele faz um tratamento, né, numa clínica. Né? Eu fui convidar, a família dele me convidou para me fazer visita a ele, porque ele só falava muito em mim. Eu fui fazer visita a ele lá. E a diretoria toda dessa clínica queria que eu fosse dar palestra lá. Dar palestra. Porque eu já dei palestra, né? Eu dei palestra em associações sobre alcoolismo, sobre saúde, doença, o que o álcool faz, né? O que o Alcoólicos Anônimos, dei palestra, né? E o que o álcool faz com as pessoas, né? Então, isso está dentro do viés policial também, porque nós temos muitos policiais que têm problema com álcool, com droga, com problemas psicológicos, muitos problemas. Então, tudo tem a ver, sabe? Então, assim, a gente, para você ver, então as pessoas, a gente consegue transmitir isso para as pessoas, levar alguma felicidade, alguma alegria para as pessoas. Eu acho que isso é muito importante, né? Às vezes a gente fala assim, às vezes o policial, se ele tem tem muitas formas do policial ter uma remuneração melhor, sabe? Né? Não é só, vamos dizer, qualquer benefício que venha para ele é bem-vindo. Então tem várias formas, né? Com certeza, meu amigo Tupinambá. Ficamos aqui, cara, muito gratos e impressionados, né, com tanta história que você nos trouxe, especialmente relacionado à própria Polícia Militar. Mesmo você ainda não estando mais na corporação, você traz lembranças importantes que nos fazem comparar com a nossa atual realidade. Infelizmente, já estamos chegando no final do nosso podcast número 77. Quase, era para ter sido 79, você sabe qual... Não, 79 não, é 29. É outra questão, outro número, né, que você sabe por qual motivo. Meu irmão, Carlitos, qual é o comando do nosso querido Tupinambá? Aqui no final a gente tem a mensagem final, que é relacionada ao comando. Bom, é a lealdade que o Tupi tem, isso é muito importante, o sujeito ter lealdade, né, para com o próximo, isso é muito, muito, muito importante. E o amor que você nutre pela briosa Polícia Militar. O meu comando, Tupinambá, é resiliência e empatia. Você é um cara que eu tenho uma admiração profunda pela sua simplicidade, pelo seu carisma, pela sua intenção sempre de estar servindo, ajudando, e me impressiona porque outros tantos, se tivesse no seu lugar,
já tinha morrido de tanta frustração, de tanto álcool, drogas que iria consumir em razão de ter sido demitido da Polícia Militar. Então, não é todo mundo que tem a mentalidade tão forte igual a você e que se mantém firme no propósito de ajudar, de ser uma pessoa melhor em favor do próximo. Então, fico muito grato pela sua amizade e também pela sua participação. Qual é o seu comando? Meu comando é se doar em prol do semelhante. Eu acho que esse é o grande lance da vida. Quando você pratica essa ação, essa virtude, você é incrível o que eu vou falar, mas para acreditar que eu me sinto, como se Deus tivesse carregado das próprias mãos dele. Eu me sinto assim, sabe? E eu queria dizer o seguinte, que esse podcast, olha, eu vou te falar uma coisa, da importância. Eu queria que os policiais militares tivessem, assim, desse valor que eles têm, a importância de vir aqui e contar história e que com pessoas que altamente qualificadas, pessoas humanas, pessoas simples, humildes, que tem mesmo todo sentimento, né? Que eu te digo de coração, eu estou sentado aqui, eu sei que vai acabar daqui a pouco esse podcast, mas minha vontade é de falar aqui mais ou menos assim, no mínimo assim, mais umas 10 horas aqui. É sério. Porque o papo está muito bacana, está muito legal, e estou muito à vontade, sabe? E eu pude contar, assim, um pouco da minha história, assim, e, assim bem, sabe, bem à vontade, né? E falar dos meus companheiros e tudo. Por isso tem muita gente valorosa. A Polícia Militar tem muita gente, sabe, que merece, né, um lugar melhor na sociedade, sabe? Eu acho que é isso que eu tenho para dizer, né? E que os meus amigos policiais militares, eles atentem para isso, eles tenham uma representação que os valorizem, uma representação classista, sabe? Que, se Deus quiser, a gente vai, né, apresentar nesses próximos dias aí, se Deus quiser, para que a gente possa engajar nesse movimento e ter essa pessoa para resgatar toda essa história. Meu amigo Tupinambá, vou me levantar, prestar minha continência a você, porque você é um cara que eu admiro e faz parte da história da Polícia Militar, gostando ou não gostando. Muito obrigado pela sua participação. E eu não posso deixar de mencionar também a Delvita Saúde Inteligente, que está nos apoiando. Mandar um abraço para todos que fazem parte da nossa gratificante Aspra CE, a nossa associação que é a maior e melhor associação do Brasil. Você que é policial militar, bombeiro militar e ainda não é associado, está perdendo tempo. É o seu melhor investimento e aqui você é parte e é protegido. Agradecer também a Volchip, está chegando no Ceará, depois eu vou falar a respeito dessa nova inovação. Óbvio, né? Nova inovação. Se é inovação é porque é nova. É o que vale a impressão. Dessa inovação na parte de telefonia móvel. Você vai ter o controle na palma da mão e vai ter a internet mais rápida do Brasil. Muito obrigado a cada um de vocês que estiveram conosco. Você que está com o celular na mão assistindo no YouTube e vocês da TV Metrópole. Todos vocês que sempre estão acompanhando o nosso podcast Fala Comandante. Nós ficamos muito felizes porque sabemos que nós estamos alcançando um número de pessoas muito significativo. Não deixe de acompanhar o nosso Instagram, Aspra CE Oficial, Sargento Borges 190. Moreira Repórter. Moreira... E tem o Tupi? Tem Instagram? Tupinambá 81. Tupinambá 81. Muito obrigado. Minha continência e meu respeito. Até a próxima.